Internet tem que estar boa também, né? Tá, ok. Então, eu vou começar a gravar nossa live hoje. Nossa live 3, né? Que é sobre o uso de objetos de aprendizagem, dicas de aplicativos para os terceiros anos. Eu não posso participar. Vou compartilhar a tela. Tem um monte de meu fone, não tinha lá. permissão aqui. Eu vou compartilhar a tela. Não cancela meu. Antes eu vou me apresentar e vou pedir para ele e depois a Aline se apresentarem também. Então, eu sou a Fabrícia, sou professora da UERGS, no curso de Engenharia de Computação, e também sou professora no curso de mestrado que a gente tem em formação docente para STEM. Aí, pessoal, acho que tem alguém com o microfone aberto, vou pedir para fechar, para a gente não ter... Começa a falar e começa a ouvir os outros barulhos. A gente fica... Josimara? Oi, Josimara. Teu microfone está aberto, tu clica na tela para desligar. É só encostar na tela e tu vai ver o símbolo do microfone e desabilita. E aí tu desabilita ele. Melhorou? Que ele vai ficar... A gente ainda está te ouvindo. Aonde que eu clico aqui? Tá usando o celular ou o computador? O celular. Clica na tela. Na tela. Isso, aparece um desenho de microfone e aí tu clica nele e ele fica vermelho. Acho que agora tu conseguiu, porque desligou. Aí, deu certo. Mas consegue nos ouvir? Faz um joinha. Ah, então ótimo. Então tá, então eu sou professora na UERGS também no curso, no mestrado em formação docente para STEM, né? Que é Ciências, Engenharias, Tecnologias e Matemática. É um curso de mestrado voltado para, principalmente, professores que já atuam, né? Para quem já está atuando na docência, mas que veio da área das exatas, né? Que às vezes fica um pouco carente da parte pedagógica, da parte epistemológica, e a gente trabalha bastante com esses tópicos no nosso mestrado. Inclusive, está com as inscrições abertas, depois vocês podem entrar no site da UERGS, procurar ali em mestrados com inscrições abertas, tem o nosso, tá? A nossa live, então... antes eu vou pedir para a Michele e a Aline se apresentarem, por favor. Boa tarde a todos, eu sou Michele Moscardini Lopes, eu sou aluna do mestrado, eu estou na área da educação há 26 anos, educação básica, e na rede municipal de Guaíba há 19 anos, então tenho uma experiência já nessa área, sou formada em matemática e pós-graduada em matemática também, agora cursando o mestrado. É um prazer estar com todos vocês aqui, espero que a live de hoje corresponda às expectativas de vocês. Boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Aline Fagundes, também sou mestranda da UERGS, né? Sou professora do Estado e professora universitária. Eu trabalho com as séries finais, né, na disciplina de matemática e também com a formação de professores, né, no curso normal. E na universidade eu trabalho com a engenharia, né? Também tenho um certo tempo já de docência, né? E estamos muito felizes em fazer essas lives para vocês, dando essas sugestões e podendo contribuir um pouquinho a cada dia nessa situação que nós estamos, né, vivenciando atualmente. Então, muito obrigada pela participação. Ok, então vou começar a nossa apresentação. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos ver se vai dar tudo certinho. Estão visualizando a tela do PPT? Sim, né? Ok. Então, tá. Então, o tema de hoje é o uso de objetos de aprendizagem nos anos iniciais. Nós vamos apresentar algumas dicas de aplicativos e forma de utilização desses aplicativos, com enfoque aqui, então, nos terceiros anos, né? Quando a gente fala de objetos de aprendizagem, no caso, objetos de aprendizagem digitais, nós estamos falando de ferramentas que possam auxiliar o nosso processo de ensino-aprendizagem,
ao nós podermos associar no momento do ensino, no momento de aprendizagem do aluno, alguma ferramenta que possa contribuir com o aprendizado desse aluno. Os objetos de aprendizagens digitais são aqueles, assim, como a gente vai falar hoje, são os aplicativos, alguns simuladores, algumas imagens, daqui a pouco eu vou apresentar alguns exemplos também para vocês. Mas o importante, e que tem que ficar bem claro, é que os objetos, seja ele qual for, ele sempre tem que estar, para ser utilizado em sala de aula, ele sempre tem que estar associado com uma estratégia pedagógica. Vocês estão vendo a apresentação? Não, Sim. agora ela saiu. Para vocês enxergarem a apresentação, vai ter um ícone ali com uma setinha, vocês têm que clicar lá embaixo e aí aparece ali para vocês. Não é porque tá aparecendo agora, né, o meu note e também o celular. Não tá. Para mim não tá aparecendo. Não vejo vocês, tá, né? Antes estava aparecendo. E para mim não aparece mais. Eu tô no celular. Clique atualiza. Tá, Denise, tu que tá no celular. Quando tu ali no chat, que tem aquelas cabecinhas das 64 pessoas, vai ter um que é a Fabrícia, que é uma setinha. Se tu clicar ali, vai aparecer para ti lá em cima essa tela de apresentação. Deixa eu ver aqui. Aparece essa UERGS, PPG STEM, o título da nossa live, e depois vem para pensando sobre objetos de aprendizagem. Vai ter uma telinha, uma foto em branco, que no caso ela não está, porque é o notebook dela, e se tu clicar ali, vai reproduzir na tua tela. Tá. Não tá dando. De repente, tu sai e entra de novo. Isso. Funciona, então. Tá, vou pedir ajuda aqui, ver se meu marido me ajuda. Vou interromper e vou colocar novamente, tá? Que talvez possa ajudar. Tá. Ele tava aparecendo, aí quando você voltou a falar, ele saiu. Eu vou colocar aqui novamente. Agora tá entrando. Aham. Oi? Agora eu tô vendo. Uhum. Ah, então tá bom. O importante é que todos estejam vendo. Não, agora eu tô conseguindo ver. Obrigada. Ai, ótimo. Então, assim, retomando aqui, né? Um objeto de aprendizagem, né, no caso, os aplicativos que a gente vai sugerir, são objetos de aprendizagem, são objetos de aprendizagem digitais. Ah, mas pode ter outro tipo de objeto de aprendizagem? Sim, a gente pode trabalhar com objetos de aprendizagem, algumas ferramentas em sala de aula, com alguns materiais concretos. Só que, no caso, a gente está voltando para a parte digital, né? Inclusive, até para atender a demanda, né, atual, que está bem... assim, a maioria dos professores e nós também, eu como professora, tenho observado e atendido uma grande necessidade em encontrar novos materiais para apresentar para os alunos, não só algo textual, né? Então, um objeto de aprendizagem, ele pode ser uma imagem, ele pode ser um vídeo, pode ser uma animação, os nossos aplicativos, um simulador, hipertexto e softwares. Mas, assim, se eu simplesmente apresentar uma imagem, um site, isso é um objeto de aprendizagem? Se essa imagem tiver um poder de interação, sim, aí ela é considerada um objeto de aprendizagem. Às vezes, a gente tem algumas imagens que elas são mapeadas por áreas. Então, quando eu seleciono uma área daquela imagem, ela vai me dar uma informação, vai me levar para uma determinada área de um texto, vai me levar para uma parte de um vídeo. Isso é uma imagem mapeada, uma imagem que ela te permite ter uma interação. Esse modelo de imagem nós conseguimos construir enquanto professores, depois a gente pode até passar algumas instruções para essa situação. Mas há vários modelos, né, na web que já tem as imagens mapeadas também. Os vídeos, né, videoaulas, elas também são objetos de aprendizagem. Mas, às vezes, os próprios alunos conseguem também produzir objetos de aprendizagem, mostrando alguma experiência que ele esteja fazendo. Então, a gente pode fazer com que o nosso aluno também seja um produtor
de material, um produtor de materiais que são aplicados dentro do ensino. Algumas animações, aí a gente tem para várias áreas, né? Temos para matemática, para física, química. Física e química tem muito, né? Muito modelo de animação e também de simulação. Mas nas animações, a maioria delas, principalmente as que são apresentadas nos aplicativos, elas permitem uma interação com o meu aluno. Ela trabalha com sons, né? Além de ter imagens, ela pode ter palavras. Então, ela trabalha com uma série de conteúdos que propicia, né, um melhor aprendizado também. Uma coisa que é importante, independente de qualquer um desses tipos de objetos de aprendizagem que a gente esteja utilizando, é ter claro em que momento que nós vamos utilizar esse objeto e com qual finalidade de aprendizagem, né? E aí, trazer para o objeto algo que é muito importante. Assim, eu vou usar um joguinho. Não vale a pena a gente ter todo um trabalho pedagógico de assistir algo, de entender, compreender para falar joguinho, para falar, é só um aplicativo que eles vão brincar. Eles não vão brincar, eles vão interagir com aquele aplicativo, né? Os alunos, a partir daquela interação, muitas das vezes ela é lúdica mesmo, mas a partir daquela interação, ele constrói subsunsores para poder assentar, né, ao seu processo de aprendizagem naquele momento. Então, objetos de aprendizagem são super bem recomendados para serem utilizados na área da educação, inclusive na sala de aula presencial. Não é só porque agora a gente está fazendo um modelo remoto que nós vamos utilizar os objetos e depois, quando a gente voltar para a sala de aula presencial, a gente não usa mais. Eles são muito bem recomendados também para o modelo presencial. Então, assim, um objeto de aprendizagem é qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para apoiar a aprendizagem. O Inley é um autor bem famoso, um pesquisador do MIT, que fala e desenvolveu, né, que fala muito sobre objetos de aprendizagem, que desenvolveu, inclusive, várias plataformas de aprendizagem para vários níveis, nível superior. Taroko é uma outra pesquisadora muito reconhecida e ela trabalha com objetos de aprendizagem e ela deixa claro o seguinte, um objeto, a gente pode desenvolver ou podemos utilizar um objeto, né? Mas, muitas das vezes, a gente consegue pegar aquele objeto de aprendizagem que já existe e a gente consegue dar uma cara melhor para ele ou adaptar de acordo com as nossas necessidades. Então, a gente está fazendo o quê? Eu estou usando um objeto, mas ele está sendo reusado dentro da minha sala de aula, dentro do meu processo, dentro da minha escola, visando o quê? Melhorar a questão do ensino. Então, potencializar o processo de aprendizagem, né? Alguns objetos permitem que a gente faça modificações neles. Então, melhorias. Os aplicativos que nós vamos usar hoje, eles já são fechados, eles não permitem isso. Mas há vários objetos, vários tipos de objetos que eles estão prontos, nós podemos utilizar do jeito que eles estão. Óbvio que muitas das vezes a gente tem que dar o crédito aos autores, né? Mas a gente pode reutilizar, melhorar ele. E isso é bem interessante, porque cria uma comunidade toda em volta de objetos de aprendizagem para melhoria de objetos que já existem. Há vários repositórios que têm os objetos de aprendizagem. Tem o Merlot, tem o Rived, que é brasileiro. O Merlot, ele é um repositório de objetos de aprendizagem internacional. Então, ele tem várias outras áreas, inclusive dentro dele tem objetos de aprendizagem brasileiros, tá? Quando a gente trabalha com um objeto de aprendizagem, então o professor ele tem que ter claro, né, bem claro, que aquele objeto, ele está associado a qual conteúdo e o que a gente quer alcançar. Né? O que eu quero fazer com a minha turma, com o meu grupo, com um grupo de alunos, um aluno específico, com relação ao processo de aprendizagem. Então, isso é algo que, quando vocês forem escolher um objeto de aprendizagem para trabalhar em sala de aula, tem que deixar bem claro qual que é a abordagem pedagógica que está sendo utilizada junto com aquele objeto de aprendizagem. Inclusive agora, porque se vocês vão enviar isso para os alunos fazerem em casa, os pais vão observar e falar, nossa, o professor está mandando só um jogo.
né? A gente não quer ouvir isso. Então, a gente tem que deixar claro, olha, esse aplicativo, ele é um jogo, ele é um simulador, o que ele faz? Qual que vai ser a finalidade? Por que a gente está usando esse aplicativo no modelo de sala de aula, né, mesmo que remota? Então, é algo que a gente precisa justificar sempre que formos utilizar um objeto de aprendizagem. Quanto mais interativo for o objeto de aprendizagem, quanto mais possibilidades de interação o aluno tiver com esse objeto, quando ele poder clicar, ouvir, analisar, tomar decisões, refletir, quanto mais interativo for, o nosso aluno ele vai ser mais ativo no processo de aprendizagem dele. Então, isso é o que os objetos de aprendizagem digitais, muitas das vezes, nos traz de vantagem com relação a objetos de aprendizagem que não são digitais, né? Então, a gente tem essa opção de termos alguns objetos que são bastante interativos. Além disso, esses objetos, muitas das vezes, eles combinam tanto representação verbal com não verbal. E essas duas formas de representação, verbal e não verbal, ela também auxilia no processo de aprendizagem. Nós temos evidências que mostram que quando os alunos utilizam materiais digitais, que têm palavras faladas, impressas, ilustrações, animações, né, esse modelo de informação, ele vai para um modelo onde o aluno consegue reter mais o que foi apresentado por aquele objeto. Então, vai lá para a memória de longo prazo do aluno. Então, é bem interessante, quando formos observar os objetos, vamos supor que eu vou trabalhar com uma área, e eu tenho ali algumas opções, né? Nós vamos apresentar vários, todos que nós apresentamos aqui, que nós vamos apresentar para vocês, nós já testamos. Mas daqui a pouco vocês vão buscar outros objetos. Então, observar o que tem nesses objetos, né? Se está associado com o seu conteúdo, se eles são interativos, se combinam representações verbais com não verbais. Por quê? Porque aí o aluno vai conseguir reter mais informação, né? Ele vai conseguir perdurar esse conteúdo, a memória, a informação vai para a memória de longo prazo do aluno. Então, por que a gente, né, está falando sobre objetos de aprendizagem nesse momento? Porque a gente está tendo, né, a questão do Covid, onde as nossas aulas em vários municípios, né, as aulas estão suspensas e vários municípios estão solicitando que os professores continuem com as suas aulas. Então, como que a gente vai fazer esse modelo de conexão de aplicativo, família e escola, né? Então, a gente está com algumas sugestões aqui para vocês hoje, vamos apresentar. Vou pedir para a Michele continuar um pouquinho, e depois a gente nós três vamos debatendo todos os... Só um minutinho, Fabrício, o pessoal está pedindo liberação, tu consegue liberar aí para nós, por favor? Só tinha uma pendente aqui para mim. Ah, fechou então. Tá. Okay. Obrigada. Agora acho que foi. Boa tarde, então. Tendo em vista o momento em que estamos, né, de isolamento social e a live de hoje, que é voltada para o terceiro ano, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a situação do nosso aluno, que precisava consolidar a questão da alfabetização, que é o término do ciclo de alfabetização. Então, tendo isso em vista, nós montamos e procuramos aplicativos que contemplassem esse momento e a realidade do nosso aluno. Então, o que a gente tem que ter em mente ao lidar com esses alunos, né? Tendo em vista que agora as aulas acontecem de modo online e remota. A gente tem que manter a parceria com essas famílias, a comunicação com eles, fortalecer esse vínculo e, principalmente, adaptar e estar atento ao retorno que essas famílias estão nos dando. Daqui a pouco eu escolhi um objeto de aprendizagem que eu não tive um bom retorno dessa família, então eu tenho que estar atenta a isso para daqui a pouco buscar um outro objeto, um outro aplicativo que contemple mais a realidade que eu estou vivenciando com esses alunos. Conhecer a realidade e os gostos do meu aluno é muito importante na hora de selecionar. Depois eu vou mostrar alguns aplicativos e vocês vão entender um pouco o porquê de tudo isso, né? Então,
a gente precisa oportunizar também a interação entre essas crianças. Em algum momento eu também, além dos aplicativos, vou sugerir algumas práticas que vocês podem fazer com que eles interajam entre eles, além de você somente com eles. Então, a gente selecionou dicas, né, para esses objetos de aprendizagem, são todos lúdicos, são aplicativos, a maioria Android, porque é a nossa realidade. Dos meus alunos da minha comunidade, onde eu estou supervisora, 99% dos alunos utilizam Android, então pensando nesses alunos, eu elenquei esses aplicativos. Outra coisa que é importante em comentar com vocês, que todos esses aplicativos aqui que vão ser apresentados, todos eles são free, são a versão grátis. É bom ter esses aplicativos na versão grátis, mas a gente sempre sabe que tem o ônus, que são alguns comerciais ao longo, né, do uso desses aplicativos. Então a gente tem que ter paciência nesse aspecto, né, porque sempre aparece alguma propaganda. Outra coisa importante na hora de selecionar, porque nós vamos apresentar sugestões para vocês, é que vocês cuidem quando for baixar, e isso eu também vou mostrar ao longo do vídeo o que a gente tem que observar. Muitos desses aplicativos também, eles têm a opção, quando vocês vão baixar, eles mostram que ele é offline, ou seja, ele não precisa estar conectado. A família baixa esse aplicativo, vai ficar ali no celular e não precisa ter internet para interagir com o objeto de aprendizagem. Além dos aplicativos, a gente também sugere museus virtuais, né? Tem muita visitação para museu, além de outros aplicativos, ou Google Earth, por exemplo, vocês podem acessar com as crianças, além de outras coisas, mas dependendo da faixa etária, é o foco que a gente dá. Então, eu não vou comentar muito sobre esses outros aplicativos, tá? Então, como agora a faixa etária é diferente das lives anteriores, os canais do YouTube mudam também, porque o foco do meu aluno é diferente. Então, eu tenho que ter esse olhar sensível quanto a isso. Os canais que nós estamos sugerindo, que nós elencamos para vocês, é o Manual do Mundo. Ele é um canal que pode ser aproveitado para diversas áreas do conhecimento, né? Não só ciências, mas aqui também habilidades manuais, em fazer um experimento. E nesse canal aqui eu destaco que ele trabalha com curiosidades, e num desses vídeos que tem, quando vocês entrarem no canal, são 10 projetos para a quarentena. Então tem um vídeo exclusivo sobre isso. Outro vídeo interessante é máscaras de pano sem costura. Então, para quem não tem acesso a máscaras e precisa sair de casa, nesse canal eles ensinam também como é feito o tratamento de água, entre tantas outras coisas, né? Eu tenho o livro, né, desse autor aí do canal, e são mais ou menos uns 150 experimentos que as crianças podem fazer, tanto em casa e explorar na escola. É muito interessante. Ao lado ali nós temos o Cartoon Network, que para essa faixa etária já contempla mais. Nesse canal, o que nós temos? Vídeos para criar, vídeos para se mexer, para fazer atividade física, vídeos para se divertir, vídeos para se conectar, além de vídeos selecionados lá na playlist dos personagens e desenhos e séries favoritas. Por exemplo, A Hora de Aventura, que é um desenho que eles gostam bastante nessa faixa etária, são 505 vídeos sobre isso. Então o professor pode escolher um vídeo especial deste canal e fazer todo um planejamento semanal sobre esse vídeo, né? Tanto a confecção de história, desenvolver até problemas matemáticos envolvendo os personagens, trabalhar, depois eu vou mostrar um aplicativo de anime que eles podem desenhar esses personagens. Então, todo um planejamento voltado a um vídeo que vocês escolheram. Ou daqui a pouco ele criar um vídeo em casa parecido com a história que ele observou. Além disso, vem a sugestão do YouTube Kids, né, que nós já falamos nos vídeos anteriores, onde os pais controlam esse conteúdo. É uma ferramenta muito importante e interessante para essa faixa etária que ainda está se descobrindo. Então, vocês podem notar ali que são crianças menores e aí contempla essa faixa etária, ou crianças maiores. Agora está pequenininho ali.
nas crianças maiores, de 8 a 12 anos. Então, vai ser a faixa etária desse público que a gente tem, que são crianças de terceiro ano. Dentro desse controle que os pais têm, os pais vão fazer o cadastro dessas crianças e eles podem, inclusive ali em cima, num dos primeiros vídeos que está aparecendo ali, é o canal do Manual do Mundo. Os pais podem selecionar. Se o pai não gosta que a criança assista, por exemplo, o Felipe Neto, né, porque fala palavrão, uma série de restrições, enfim, cada família sabe, né, do que julga melhor para o seu filho, então ele pode bloquear esses canais que ele não gosta, né, dando acesso para a criança somente aquilo que ele julga pertinente. Continuando aqui, a gente entra agora fazer um comentário? Pode, sobre o YouTube Kids. Assim, a gente tem ali o YouTube, né? Eu não sei se vocês já usaram o YouTube Kids, mas o YouTube Kids, ele permite a gente fazer o controle parental. É importante apresentar essa opção para a família. Por quê? Porque quando uma criança utiliza o YouTube comum, o que acontece? Ele vai pesquisando os vídeos e ali novos vídeos vão sendo sugeridos, recomendados, baseado na navegação que aquela criança está fazendo no YouTube. Muitas das vezes podem vir vídeos que não são apropriados, né? Então, no YouTube Kids, ele é um aplicativo, você vai baixar o aplicativo, tem esse ícone aqui, YT Kids, YouTube Kids, e daí o pai que vai entrar, vai verificar aqui, ó, sou criança ou sou mãe, né, por exemplo. Então, vou marcar aqui que eu sou mãe. Se a criança quiser se passar pelo pai ou pela mãe, ele começa a fazer várias perguntas, questões de matemática, com respostas, para ver para testar se realmente é uma criança ou se é um adulto, né? Então, quando a gente utiliza o YouTube Kids, principalmente para os menores, vamos dizer assim, para nós aqui são os maiores, porque a partir dos 8 anos. Mas a gente ainda considera criança que às vezes ainda precisa de um controle, às vezes não, precisa de um controle diante do que está sendo pesquisado na internet. Então, habilitar e utilizar o YouTube Kids, ele é muito... permite um controle maior da família, né? Permite um controle maior, inclusive um respaldo que a escola pode ter. Mas, a escola sugeriu lá o Manual do Mundo, mas aqui no Kids ele também vai aparecer o Manual do Mundo, né? E aqui ele tem um controle maior das ações que essa criança está fazendo e não corre nenhum tipo de risco ao utilizar o YouTube Kids. Muito pelo contrário, vai estar muito mais protegida. Tá bom? Vamos lá, vamos continuando. Então, agora eu vou começar a apresentar para vocês aplicativos que envolvem concentração, que envolvem memória, observação, análise, estratégia e tomada de decisões. Esse primeiro aplicativo é um jogo da velha. Parece simples, mas para crianças que às vezes não estão acostumadas, hoje em dia eles assistem muito vídeo e não pensam quase sobre as ações que eles têm que tomar. Então, esse é um aplicativo, um joguinho tosco, ele é offline, esse aplicativo, então a criança pode baixar e ter no celular, não precisa de internet. A criança pode selecionar 1 ou 2 jogadores. Então, para um momento inicial, se os alunos de vocês ainda não tinham contato com esse tipo de jogo, um primeiro momento com esse é interessante. Na tela aqui está aparecendo um jogo de damas. O jogo de damas, ele é um jogo offline também, não ocupa muito da memória, só 8.4 MB do aparelho. A criança pode escolher 1 ou 2 jogadores e o nível também, se é um nível básico, se é um nível intermediário, se é um nível mais avançado. Então, o jogo, aí tu escolhe também as regras, se tu quer o padrão internacional, se tu quer local. E aí, quando tu começa a jogar, se tu for fazer uma jogada errada, ele vai travar a peça e vai te mostrar quais são as tuas opções. Então, a criança que ainda não está acostumada a jogar o jogo de damas, vai aprender também jogando. Então, manusear o jogo é importante. Anteriormente a essa... Só para complementar aqui um pouquinho, Michele. Como que a gente faz uma busca por jogos, né, por aplicativos, né? Observem aqui esse início aqui, ó, jogo de damas. Eu tenho aqui o nome do jogo e eu tenho a avaliação.
Geralmente, a gente sempre está buscando aplicativos que são bem avaliados, que tem aqui um número de estrelas considerável, né, que seja bom, e as avaliações feitas pelos usuários desses aplicativos, né? Então, a gente sempre está observando também como que qual é a avaliação que esses usuários apontam. Aqui embaixo tem ali a avaliação e resenhas. Então, abaixo de avaliação e resenha, sempre tem ali a descrição do que as pessoas estão comentando sobre este aplicativo. Isso é interessante também. Outra coisa é observar aqui o tamanho do aplicativo, porque dependendo do tamanho dele, pode comprometer muito a memória dos celulares dos pais dos nossos alunos, né? Então, aqui observar o tamanho que ocupa de memória. Algo que é importante também, ao longo das semanas, ou sempre que um aplicativo parar de ser utilizado, recomendar para os pais excluírem aquele aplicativo, para que ele não fique ocupando, né, memória no celular dos pais. Depois, sempre tem a classificação do aplicativo, esse aqui está uma classificação livre, tem vários que apresentam por idade, a partir de ou até tal, e ser um aplicativo da área educacional. Eles também, a gente consegue fazer uma pesquisa por área de aplicativos, e ali dentro da área da educação tem todas as sub-áreas, né, matemática, inglês, português, que a gente pode também fazer uma busca de aplicativos. Sempre testar bem os aplicativos aos quais vão ser utilizados, tá? Pode continuar, Michele. E estar atento, né? Não adianta o aplicativo ter uma nota 4.5 e 3 pessoas apenas avaliaram esse aplicativo. Então, esse jogo de damas, ele foi avaliado por mais de 150 mil pessoas. Então, tem uma boa referência em avaliação sobre esse aplicativo. Lá na tela inicial, depois do jogo da velha, nós tínhamos outros 2 aplicativos, que é um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça, ele é bem complexo. Por quê? Porque ele começa com 9 peças e ele pode... É nessa tela aí, Fabrícia. E ele pode ir até 1.296 peças. E pode parecer uma coisa tosca, né? Puxa, um quebra-cabeça. Mas ele tem a opção de rotação de peças. Então, quando tu escolhe e seleciona essa opção, a peça pode vir totalmente invertida e tu não conseguir visualizar. O legal desse aplicativo também é que a criança pode escolher fotos dela mesmo para ele criar o quebra-cabeça. Então não precisa ser só os temas que o jogo traz, né, que são vários temas, mas também pode ser com fotos da galeria que o próprio aparelho tem, né? Tem uma foto lá da família, uma foto que eles gostam e querem transformar em quebra-cabeça. Aí o aplicativo vai começar. Do bairro, né? Isso, da casa, do bairro, da escola. Alimento que comeu naquele dia, como é que foi o café da manhã, o almoço, né? Até para compartilhar, às vezes, o que de dentro de casa para fora, né? Isso, o legal é... Pode falar, vai. Ele começa com 9 peças e você se colocarem para rotar ali as pecinhas vai ter mais dificuldade e ele fica contando o tempo, o que pressiona a gente na hora de resolver o quebra-cabeça, né? Tu fica com aquele reloginho na tela e te dá um certo pavor de que tu não tá conseguindo. Eu fiz um básico aí com 25 peças, em menos de 1 minuto eu consegui. Mas dependendo da imagem, se é uma imagem mais complexa, daí o tempo vai excedendo. Eu só iria complementar, eu só queria complementar que, pessoal, é para vocês explorarem bastante esses aplicativos, né, essas sugestões, porque não somente para o 3º ano nós podemos trabalhar, mas com outros anos também. Então, vocês explorando cada aplicativo, vocês podem utilizar em mais de um planejamento, né? Ou, de repente, se trocarem esses aplicativos dentro do planejamento, podem retornar e reutilizá-lo mais tarde. Então, é importante essa experimentação antes da sugestão para os pais. Era só isso que eu ia incluir. É importante isso, porque olha o que aconteceu ontem dentro da minha realidade. Passaram um íconezinho de um link que era um livrinho da Turma da Mônica. E aí tinha uma série de etapas e, na verdade, era um vírus.
Aí, às vezes, as profs acabam passando ali nas turmas e isso acaba acontecendo. Então, experimentar sempre é muito importante. Ótima dica, Aline. Nessa página, nós também temos ali o Encontre as Diferenças, que é um joguinho aonde... Um joguinho, eu usei o termo agora que a Fabrícia não gosta, né? É um aplicativo que nós precisamos observar imagens, são 2 imagens iguais, com pequenos detalhes diferentes. Então, aqui exige muito análise, a questão da simetria entre uma imagem e outra que a criança tem que fazer na hora de tomar decisão. São 750 níveis e começam com 6 erros, figuras simples e vão se tornando mais complexas com muitos detalhes. Aí depois nós vamos para o aplicativo, depois do jogo de damas, que é o Cut the Rope. Esse aqui é o Magic. Ontem eu mostrei um outro que é o clássico. Esse também, ele pode ser jogado offline. Ele é um pouco mais pesado. Na hora de baixar, ele tem 64 MB, porque ele é muito rico. Rico em detalhes, rico em efeitos. Então, por isso que ele acaba pesando um pouco. Então, às vezes, puxa, ele é pesado, mas tem muita coisa envolvida nesse aplicativo. E isso a gente também precisa levar em consideração. Notem na página, aqui nessa página, que mostra exatamente o que a Fabrícia havia comentado. A questão das avaliações, ele tem quase 500 mil avaliações, a nota dele é 4.6, ele tem 64 MB, é livre. E o que ele envolve? Ele envolve física. Além da tomada de decisões, a criança precisa estar embasada em conceitos físicos. Que conceitos são esses? Conceito de movimento, de gravidade, de aceleração, de impulso, de inclinação. Uma criança pode jogar, a classificação é livre, ele vai começar a analisar esse ambiente. O que acontece? São estrelinhas que estão presas e ele vai cortando as cordinhas e aquilo tudo vai interagindo na tela. A criança tem que levar todo esse contexto em consideração na hora de elencar as estratégias que ela quer usar. Se ela fizer uma estratégia errada, ela vai ganhar uma estrelinha ou nenhuma. Então, é de ou nenhuma a 3 estrelinhas. Se a estratégia foi mediana, 2 estrelas no final dessa etapa. A criança pode clicar na tela e retornar a atividade e refazê-la novamente para tentar melhorar tudo isso. Então, é importante que essas crianças também utilizem toda essa questão, porque Piaget coloca a importância, né, no seu livro Epistemologia Genética, a questão da epistemologia física nos conceitos, porque como a Fabrícia falou no início, isso cria subsunsores para essa criança quando mais tarde eles forem trabalhar a questão da física lá no 9º ano. Né? Até no 7º ano, se tu vai trabalhar uma equação, por exemplo, ele precisa ter essa noção de peso, né, de movimento. Posteriormente, nós temos aqui aplicativos de história. Como o foco é 3º ano, então aqui a gente tem uma gama de aplicativos. E os aplicativos de hoje são especiais, diferente dos que a gente já apresentou, que também são bons, mas aqui a gama é maior. A criança já está sabendo ler um pouco. Então, para ele melhorar esse repertório dele, para ele escrever melhor as palavras, ele precisa ouvir histórias. O primeiro aqui, ó, ler histórias infantis para ler. Ele é um aplicativo para crianças até de 8 anos. Meu galo tá cantando aqui perto. Tem muitas histórias, alguns com leitura de texto. Então, o que acontece nesse aplicativo? São 16 histórias grátis, tá? Dessas 16 histórias, 4 delas são audiolivros, tem o áudio grátis. Nas outras, o áudio vai ser pago, então a história vai estar ali toda escrita. Ele pode ler essa história, então vocês podem escolher uma história para trabalhar na semana e montar todo o planejamento de vocês voltado a essa história, né? Claro que pode escolher outros aplicativos que contemplem também esse planejamento de vocês. Depois nós temos ali outro aplicativo que é muito bonitinho, que é o Meu Livro de Histórias. Notem que ele é bem colorido. São 30 histórias. As histórias acontecem por slides. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia ali, aparece a Branca de Neve. A Branca de Neve são 32 cenas. Nessas 32 cenas, a criança pode voltar e pode avançar.
É um aplicativo interessante, bonito e animado. A criança pode selecionar legenda, tirar legenda, selecionar som. Se ele quiser só ler, ele vai tirar a voz e vai só ler a legenda ali embaixo, com as telinhas que vão aparecendo. Então, a criança ainda pode escolher vários itens dentro desse mesmo aplicativo. E aqui embaixo nós temos esse outro aqui, As Minhas Histórias, que é um aplicativo muito rico, porque ele tem histórias aleatórias ou histórias que vocês vão escolher. Essas histórias, além de estar aparecendo ali, não conta a história, a criança só vai ler, no final tem quiz. Então, dessa história aqui da abelhinha, depois eu também testei a história da Arca de Noé, aparecem 4 questões finais que a criança vai responder. E é bem interessante. Depois disso, nós entramos nos aplicativos de matemática. Esse aplicativo de matemática, Jogos Educativos, eu gostei bastante dele, porque apesar de ter as operações básicas, no terceiro ano nós precisamos também consolidar algumas questões voltadas, né, a essas operações. O que esse aplicativo faz? Ele tem 10 cenários diferentes, a criança vai poder explorar, além de interagir com a tela, é totalmente animado, com um som muito bonito, muito lúdico, a criança tem que pensar rápido, então vai ter uma tomada de decisões dessa criança. Apareceu, por exemplo, ali, 7 mais 4, então vai aparecer vários resultados e a criança tem que ir clicando. Vai vindo ali vários numerozinhos e ele vai tendo que clicar. Ou é uma pescaria de tabuada e ele quer ter sempre o resultado 12. Então vão aparecer várias possibilidades que trazem esse resultado 12. O segundo aplicativo de matemática é o de tabuada. É um aplicativo offline. Ele não precisa estar conectado. A criança vai aprender até a tabuada do 12. Então, num primeiro momento, ele aprende a tabuada, vem a tela mostrando a tabuada e o resultado. Num segundo momento, ele vai jogar. Então, como é que ele vai jogar? Vai sempre um elemento da multiplicação estar faltando e ele vai ter que completar. Por que isso é importante? Porque não só saber o resultado, mas com isso, às vezes, é o meio da operação que está faltando. Então, a criança vai precisar ter um princípio inverso dessa operação matemática, o que ajuda a consolidar a multiplicação. E tem a parte interessante, que é o duelo, que daí a criança precisa jogar com 2 componentes. No duelo é a mesma tela e ela fica para as 2 pessoas. Quem vai aparecer uma multiplicação, quem clicar na resposta mais rápido leva o ponto. Então, é diferente, é legal. Se a criança tiver com quem brincar e interagir a parte do duelo, é legal porque ela acaba querendo aprender mais sobre a tabuada para não perder o duelo. Entrando na parte geométrica, nós temos o Tangram, é um jogo offline também. Nós temos aqui o triângulo de Tangram, que eu mostrei ontem, que daí só são os triângulos contemplando e formando as figuras. Ou o mestre do Tangram, que daí a gente vai trabalhar com as figuras, querendo montar esses desenhos vazados conforme mostra ali. Pode parecer fácil, mas não é nada fácil, eu joguei ali. E a criança, nas primeiras ou segundas vezes, ele acaba tendo uma certa dificuldade. Quando ele consegue completar a imagem, ela vai ficar toda com a borda dourada e passa para a próxima. Só um comentário. Aqui são 2 aplicativos diferentes, né? Os 2 são bem aplicados. E mais uma vez, tá? Sempre que ao deixar de utilizar um aplicativo, sempre mandar uma mensagem para a família pedindo para que aquele aplicativo seja desinstalado, porque daqui a pouco eles não conseguem baixar mais nenhum outro, porque a memória do celular está totalmente comprometida, né? Uma coisa importante também, a maioria desses aplicativos que nós estamos indicando, você pode utilizar online, só vai precisar de internet, um pacote de dados para poder baixar ele, mas depois todas as atividades, elas podem ser feitas diretamente no aplicativo de forma offline, desculpa, tinha falado online, de forma offline. Isso facilita porque nem todos têm um pacote de dados que permite que estejam online sempre. Então,
a gente também tem que observar aplicativos que possam ser utilizados offline, porque senão não vai adiantar quase nada a gente sugerir aplicativos que sejam necessários estar online sempre. Vamos lá, passar para o próximo tópico agora, aplicativos para a língua portuguesa. Também contemplando a questão da alfabetização, além de ouvir as histórias, né, a gente pode pedir para ele ouvir, depois escrever um final diferente para aquela história, ou recontar a história, escrever em poucas linhas o resumo. Tem esses que daí são voltados para a palavra propriamente dita. O jogo de forca, o jogo da forca, ele é offline, ele pode ser de 1 a 2 jogadores e é muito bonitinho. Se o bonequinho é enforcado, ele vai reagir a essa ação de que a gente não conseguiu completar a palavra. E se a gente consegue completar a palavra, começa com palavras fáceis, ele vai ficar muito feliz e ele começa a tirar selfie dele mesmo, né, como se ele tivesse superado, e aí passa para a próxima palavrinha do jogo de forca. Tem o caça-palavras, que é dividido por níveis, começam com 4 palavras no nível 1, depois vão avançando com um maior número de palavras e a dificuldade dentro do caça-palavra. São palavras na diagonal, palavras invertidas, e aí aparecem mais palavras com mais letras também, baralhando a percepção da criança. Os outros 2 aplicativos que a gente está sugerindo aqui para língua portuguesa é o Formar Palavras. Isso, também. Se tu clicar na imagem, vai ler essa palavra, né? Se for abelha, ele vai ler abelha e vão aparecer as 3 sílabas que formam a abelha e a criança vai ter que arrastar e formar a palavra. Se ela colocar a sílaba no lugar errado, o aplicativo não vai permitir. Ele vai fazer com que volte isso. Depois nós temos aqui o Palavras Conectadas. É um aplicativo interessante. Por quê? Porque as palavras são diferentes. Vão aparecer letras e a criança vai ligar e vai montar essas palavrinhas. Por exemplo, as letras que formam a palavra saco. Também vão aparecer outras palavras que são formadas com essas mesmas letras. Então, de um universo de algumas letras, nós teremos outras que podem contemplar. Nós temos aqui também o aplicativo Soletrar, e esse é um aplicativo muito bonitinho. Eles são várias figurinhas diferentes, temas diferentes de alimentos, de animais. Aqui na tela está aparecendo os animais. E aí o que acontece dentro desse... Se eu selecionar o animal, vai aparecer ali para mim o cavalo. E aí eu vou formar a palavrinha. Primeiro me aparece a palavra e depois embaralha tudo isso para que a criança consiga formar essa palavrinha. Eu estou trocando aqui de lugar porque o meu vizinho resolveu cortar grama. Faz parte Depois disso, nós temos aplicativos de línguas. Então, para aquelas escolas que contemplam, né, trabalhar outras línguas, nós temos aqui o Duolingo, que ele trabalha, aqui está mostrando o inglês, mas nós temos também espanhol, esse aqui está voltado para o espanhol, enfim. Mas dependendo, na escola do meu filho, eles trabalham por o espanhol e o inglês. Tem escola que trabalha só o inglês. É um aplicativo que ele traz a gamificação, então ele é interessante por isso. Ele sempre está estimulando a criança a aprender e a criar um ranking. E é muito... sobre o Duolingo. Pode comentar, Fabrício. Assim, o Duolingo, ele é um aplicativo que eu uso também, né? Eu uso para mim, para aprimorar ali meu vocabulário, para aprimorar a minha pronúncia no inglês. Então, assim, eu sugiro, quem não conhece, que nunca usou, né, faça o uso do Duolingo para si próprio, né? Então, para todas as professoras que estão aqui, o Duolingo é super legal da gente trabalhar e começar a aprender uma língua, né? Eu já conheço inglês, quero me aprimorar um pouco em espanhol, né? Ou vice-versa. Então, ele é um ótimo aplicativo para ser aplicado assim
e ele vai aumentando a dificuldade ao longo do tempo, porque você entra e você faz tipo uma avaliação que vai te posicionar num determinado nível. A partir do tempo que você vai, ao longo do tempo, você pode ir mudando entre esses níveis, né? Vai mudando os níveis de dificuldade, de reconhecimento das palavras, e ele começa do inglês bem básico mesmo, é bem legal de se trabalhar. Então, serve, assim, para os nossos alunos, né? E para nós também. Então, é um aplicativo, assim, que a gente pode usar bastante. Aplicativos de ciências agora, que envolvem ciências, envolvem geografia. Nós temos o Sistema Solar, esse Viagem ao Sistema Solar. Ele apresenta o sistema, os planetas, a descrição, a criança pode clicar, viajar dentro do sistema e interagir com ele. Depois nós temos aqui o Meu Planeta Terra, também é um aplicativo bem lúdico. A criança ou o professor pode determinar o que ele vai explorar dentro desse aplicativo, ou seja, desde uma viagem aos continentes, conhecer os oceanos, e também algumas particularidades de cada país ou ecossistema. É muito interessante explorar, e aí ele traz atividades e um quiz também, no final. Depois o Solar Wakelet é o próximo aplicativo. Ele passeia pelo sistema solar, ele apresenta curiosidades, o núcleo dos planetas, ele direciona para a Wikipedia. Então, além de mostrar algumas coisas básicas, a criança pode complementar essa pesquisa. Nós temos ali também um aplicativo Partes do Corpo. Ontem eu explorei um pouco esse aplicativo. E hoje eu vou explorar, mas de um jeito diferente. Aqui, esse aplicativo, a criança pode selecionar o gênero que ele vai trabalhar, tanto masculino quanto feminino, trabalhar os órgãos internos, o sistema ósseo e as partes do corpo. Então, o professor pode selecionar para uma semana esse aplicativo e aí trabalhar diferentes partes ou elaborar diferentes questões. A criança pode escrever essas partes, esses órgãos internos que ele está observando, pode criar uma historinha sobre o corpo humano, já que a gente está trabalhando muito a questão, né, do nosso organismo, do corpo e como reage ao coronavírus, então às vezes é interessante esse link com essa realidade. Depois nós temos um aplicativo de... Deixa eu só comentar um pouquinho sobre o Solar Walk. Esse aplicativo, ele é bem legal, você pode posicionar o celular para o céu à noite e ele vai apresentar as constelações. Uma coisa que tem que, assim, algumas constelações ele apresenta de forma gratuita, outras é necessário fazer o pagamento, né, de uma parte a mais. Mas a gente consegue explorar alguns itens da parte que é gratuita dele. Então, por isso que a gente colocou ele aqui também como sugestão. É bem, bem legal, assim. Ontem, inclusive, né, essa madrugada, a gente teve chuva de meteoros, né, aqui no Rio Grande do Sul. Foram 15 meteoros por hora, 4 minutos, a cada 4 minutos, mais ou menos, passou um meteoro. Então, de madrugada foi possível visualizar, porque o céu estava bem limpinho. Então, é algo que é bem legal, né? É óbvio que talvez as nossas crianças não vão acordar de madrugada para visualizar, mas informar que teve, de repente, naquela semana, trabalhar com algum tipo de aplicativo assim também pode ser interessante. Passar para o aplicativo de arte. Isso. Esse aplicativo de arte, ele explora principalmente a parte de desenho. Ensina a criança a desenhar os personagens que principalmente eles gostam. Animes, desenhos animados, personagens, carros, animais. Então ele traz um passo a passo de como a criança consegue desenhar o personagem do Mario, por exemplo. E nessa faixa etária eles gostam muito desse tipo de videogame, desses jogos de videogame. Então, a partir de um personagem, a criança pode construir todo um cenário, construir uma história, trabalhar as palavras e ter todo um planejamento voltado para o desenho. É muitos desenhos aqui que tem disponíveis, né? Então, aqui nessa tela inicial mostra o Mario como exemplo. Mas um outro que eu analisei... Pikachu, né? Ali do ladinho. Isso. Os que eu observei
tinham mais ou menos 17 passos e aí formava o desenho. Então, para a criança que está explorando, algumas crianças às vezes ficam frustradas porque não conseguem desenhar, então, através de rabiscos, o desenho vai se formando. E o legal, né, só um parecer daquele aplicativo é que a gente pode já introduzir alguns conceitos de matemática também, né, na hora do desenho. Então, tu pode relacionar a geometria, que é muitas vezes mais difícil de trabalhar com os pequenos, de uma forma bem lúdica e bem simples, né? Alegando também, linkando com a definição de cada forma geométrica. Então, é bem legal também. O outro aplicativo que a gente tem aqui é o Khan Academy. Para os menores, né, nós indicamos lá o Khan Academy Kids. Agora, a partir do 3º ano, a gente já indica esse daqui, que é o Khan Academy. Ele tem separado por várias disciplinas, né, várias áreas do conhecimento, também para poder trabalhar. Há questões, tem vídeos, então ele é um aplicativo bem rico. Ele tem online, Khan Academy, né, e também tem a versão aplicativo. E quando a gente vai trabalhar com um aplicativo do Khan Academy, a gente pode escolher para qual ano nós vamos trabalhar. Então, queremos escolher ali os do 3º ano. Ele já vai fazer uma sugestão, né, de todo o conteúdo que tem dentro do Khan Academy para o 3º ano, ali por área, por matemática, ciências humanas, e assim por diante. Então, é um aplicativo que é bem interessante também. Aqui dá para propor uma atividade, assim que ele faz a atividade, o aluno pode dar o print na tela e mandar para o professor, né? É uma possibilidade de uso também do aplicativo Khan Academy, sem precisar transpor para um outro material e já ter uma resposta do aluno ali para aquela atividade proposta. O legal do Khan Academy, só fazendo um comentário, é que o professor pode montar uma turma, né, pode montar uma sala dentro do Khan Academy e sugerir recomendações, né, recomendar conteúdos que aquele aluno está trabalhando em sala de aula. Daí pode ser de diversas disciplinas e ele vai tendo um retorno em relação a essas recomendações, né, quando se monta uma turma, inclusive uma porcentagem de realizações dessas atividades, dessas recomendações para o professor. Então, tem o ranking por semana. Cada semana, então, o aluno que se destacou, o que fez mais atividades, o que fez menos, e até serve como incentivo, né, para aqueles que são mais competitivos, trabalhar dentro dessa plataforma, e para nós também como professores, né, para estimular esse lado de competição dos alunos. Porque ao você conseguir montar uma sala, uma turma, você pode escolher dentro do Khan Academy quais são as atividades que quer trabalhar. Então, já monta ali já contempla todo um rol de exercícios, atividades e vídeos que você gostaria de trabalhar com aqueles teus alunos. E aí, ao eles logarem ali, entrar no aplicativo, tu vai acompanhando o andamento. Às vezes, uma atividade que a gente achava que seria muito difícil, está sendo muito fácil, ou uma que a gente achava que seria muito fácil, está sendo muito difícil, serve, inclusive, como feedback para nós, para podermos melhorar, passar aquele conteúdo, de repente, de um outro formato, né, passar uma explicação via áudio, por exemplo, como utilizar, como fazer, né, pode ser uma das opções também. Uhum. E o interessante, só fazendo mais um comentário em cima do Khan, é que a criança acaba recebendo medalhas, né, uma premiação em forma de medalhas. Então, cada vez que ela passa uma determinada fase ou um número de exercícios que foi realizado, vídeos que foram feitos, ela ganha uma medalhinha, e aí ela vai evoluindo dentro do aplicativo, né, que é bem legal, eu gosto. Sou muito fã. É bom. Outros 2 aplicativos que nós colocamos aqui são aplicativos que trabalham com raciocínio lógico e desenvolvimento do pensamento computacional. O primeiro é esse que crianças, codificação, jogos, né? Então, aprenda a codificar. E o segundo é o Scratch Junior, que esse daqui eu sou apaixonada por ele. É bem legal. Ele trabalha com início de... Ele auxilia o aluno a criar um raciocínio lógico para quase um nível de programação. Então, é como se as nossas crianças estivessem programando, seria isso mesmo.
Por quê? Vamos supor, eu quero atravessar de um local para outro, que os robôs fazem, né? Eu tenho um robô, quero colocar ele aqui, eu quero que ele chegue em um determinado local. Nós, enquanto seres humanos, a gente vai desviando do caminho, porque a gente vê, a gente muda, né? Vai para a direita, vai para a esquerda. O robô, se a gente não der um comando, ele vai parar. Então, tem que dar um comando, olha, um passo para frente, 2 passos para frente, um passo para a direita, né? Um passo para cima, 2 para a esquerda, e gira 180 graus, gira 45 graus. Então, são comandos que vão sendo apresentados para que aquele objetivo daquela parte do jogo seja contemplado. Então, vamos supor, eu quero sair com um bonequinho, com esse gatinho amarelinho ali do Scratch, de um ponto e chegar a outro. E ali tem vários obstáculos. Então, eu tenho que dizer, através dos comandos que tem ali, eu tenho que ir mapeando qual que é o caminho que o meu time tem que fazer para chegar do outro lado. Sem querer, esse aplicativo, né, sem ter essa percepção, né, o aplicativo, ele trabalha com essa questão do raciocínio lógico e do desenvolvimento do pensamento computacional. Como eu faço de forma metódica algo para que o meu computador entenda. Hoje em dia, a gente tem esse modelinho aqui, é o Scratch Junior. O Scratch também tem uma versão online. Hoje a gente trabalha bastante com esse aplicativo no ensino fundamental, principalmente ali as séries finais. Tem como a gente trabalhar com o Scratch até no ensino médio e no início ali do ensino superior. Então, ele é um aplicativo riquíssimo, foi desenvolvido pelo MIT, e ele hoje em dia, quando se fala em Scratch, a gente está falando de um dos últimos softwares, aplicativos de ponta para a área da educação. Qualquer congresso que você for olhar hoje, que fala sobre educação, sobre relatos de uso de softwares em sala de aula, tu vai observar que vai ter alguém falando sobre o uso do Scratch. Então, ele é bem, bem interessante mesmo. O primeiro aqui é o Crianças Codificação, também trabalha nesse formato, ele é um pouquinho mais lúdico, né? A gente, inclusive, nós indicamos este primeiro aqui para os primeiros e segundos anos, e aqui a gente trouxe hoje para complementar a questão do Scratch, que ele é mais focado em crianças a partir ali de 8 anos, consegue trabalhar super bem com ele. Bom, então, esse foi o rol de aplicativos que nós selecionamos para apresentar para vocês. E como é que a gente está trabalhando isso com os alunos, né? Então, a Michele, ela é supervisora de uma escola em Guaíba, e eles adotaram o uso do WhatsApp como plataforma, né, pela escola, porque a rede municipal não tem uma plataforma única para todas as escolas, então, há escolas que estão trabalhando com o Facebook, outros estão trabalhando com o Google Sala de Aula, né? E aí, a escola da Michele, eles optaram por trabalhar com o WhatsApp. Por quê? Considerando que o IBGE tem um levantamento do IBGE que aponta que 97% das famílias possuem celular. Então, o que veio, né? O que foi a sugestão? De se utilizar algo com o celular. Porque computador, talvez nem todos tivessem. Acesso à internet online, sempre, talvez também nem todos tivessem. E o celular pelo WhatsApp seria uma maneira mais rápida de comunicação. Ela já tem, acho que a Michele pode até confirmar, 80% dos alunos já estão incluídos, né, Michele? Isso. Ontem eu fechei novamente o levantamento com as professoras e dos nossos alunos da minha realidade, que são 700 alunos, são 697, eu tenho por volta de 560 crianças nos grupos, trabalhando e correspondendo. Como é que eles dão esses retornos para as profs? Eles, através de fotos no privado, de vídeos no privado, ou relato das mães, ou através de e-mail, ou no próprio grupo, quando o grupo está aberto e disponibilizado para que eles interajam no grupo. Eu falei que eu ia comentar um pouquinho sobre essa interação. E... Só um comentário aqui, Michele. Cada turma, né, cada professora tem o seu grupo de WhatsApp com os números dos celulares dos pais, dos responsáveis. Dentro desse grupo daquela turma, sempre tem lá, então, o professor, né, os responsáveis, tem a supervisora. Alguns grupos têm
os professores da sala de recursos pedagógicos e professora de atendimento educacional especial. Então, isso não são para todos os grupos, somente aqueles grupos que são necessários. As atividades são sempre passadas para os alunos no início da semana, no horário do turno, né? E a resposta às atividades, né, vem como a Michelle falou, ali, por fotos, vídeos, áudios, pode ser retornado para o próprio grupo ou de forma privada para professor individual, né? Comenta sobre monitoramento, Michelle. Sim, o que eu queria comentar, né, como é que as professoras fazem isso, né? Tem que ter uma flexibilidade, porque nem todo mundo tem acesso o tempo todo. Então, algumas famílias mais carentes, às vezes, têm um pacote de dados reduzido. Então, se a gente tem uma demanda muito grande de vídeos, de aplicativos, a gente acaba esgotando um pouco essas famílias. Então, ter uma flexibilidade é importante nesse momento, né, para que a gente, às vezes, estenda um pouco o prazo para alguns alunos, né, que têm esse acesso mais limitado. As professoras montaram uma planilha, né, que daí tem o nome das crianças e tem as datas das atividades. Hoje, por exemplo, dia 22 de abril, aí se o João já entregou essa atividade, a professora vai marcar ali na planilha dela. Se o João entregar no sábado a atividade do dia 22, aí a professora vai lá no sábado marcar. Isso demanda muito tempo e atenção do professor, não é fácil. Mas tendo em vista, né, toda essa nova proposta metodológica nesse momento, a gente precisa também buscar subsídios para a gente conseguir contemplar, né, a comprovação desse momento que nós estamos trabalhando com essas crianças. Então, ter ali documentado através de planilha, tanto o planejamento dessa professora, quanto o acompanhamento dessas atividades, é importante para que isso esteja dentro das 800 horas que nós vamos ter que cumprir. Independente do número de dias, as 800 horas ainda precisam ser cumpridas. Então, é importante a gente estar atento a isso. E diante disso, né, nós elencamos aqui quais foram as principais, maiores dificuldades, né, que foram observadas junto com as famílias, né? Dependendo da atividade que era passada, assim, pouquíssimos têm impressora em casa, então a gente tem que observar o tipo de atividade, o que a gente está solicitando, para que seja factível, para que todos consigam fazer, né? Então, às vezes, imprimir algo é praticamente, assim, quase que inviável nesse momento, né? Mas uma das principais queixas aí que a gente observa é a falta de rotina em casa mesmo com os filhos. Nós todos, acho que estamos passando por isso, né? Criar um momento de ajuda, né, de acompanhamento das atividades domiciliares, né? O que cada escola está solicitando, a forma que está solicitando. Então, assim, exige um acompanhamento dos familiares, do responsável, né, com essa criança. Não tem como, muitas das vezes não tem como a criança fazer atividade sozinha. Às vezes a gente também tem que ter um pouco de paciência, né, entender a realidade de cada família, porque a família vai relatar ali para o professor, né. Muitas das vezes também os pais não compreendem o que é para ser feito na atividade. Então, a atividade ela é enviada ali pelo escrito no WhatsApp, mas os pais não compreendem. Então, às vezes, uma explicação por áudio pode complementar, pode ficar mais fácil para a família poder acompanhar, para os pais poderem acompanhar. Diferentes documentos enviados, né? Às vezes eu envio um arquivo PDF, um livro, né, em PDF, a gente pode trabalhar. Nossa, nós temos eu já falo que já tem quase que uma biblioteca toda de livros PDF que pode ser utilizado, né? Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode passar também alguns para vocês. Então, assim, enviar um arquivo PDF, como que abre o PDF? Você consegue abrir ali dentro do próprio celular? Às vezes, os pais não conseguem. Então, a gente, às vezes, tem que ajudar, explicar e ensinar como utilizar, como manusear todos esses materiais. E, assim, pacote de dados limitado. A gente já comentou ao longo da nossa live que nem todos têm acesso todo o tempo, nem todos têm pacote de dados todo o tempo. Por isso que muitos dos nossos aplicativos são utilizados de forma offline. A gente precisa ter um acesso para poder baixar, mas enquanto utiliza, não está ali comendo, né, internet. Então, isso é algo que é importante também.
Acho que pode comentar mais um pouquinho também, né, Michele? Sobre Sim, eu queria comentar um pouquinho sobre a questão da interação, né, de promover a interação, porque nesse momento é importante a gente manter esse vínculo com os alunos, e como eles estão fora da sala, eles sentem saudade da sala de aula, eles precisam de um momento para interagir com os colegas. Então, aqueles professores que podem e têm oportunidade, no caso os meus lá nos grupos de WhatsApp, eu peço para eles que às vezes façam atividades que interajam com essas crianças. Por exemplo, lançar um desafio de sílabas para vocês que estão terminando a parte da alfabetização. Vocês vão deixar de um dia para o outro 5 sílabas e vamos ver quem é que consegue formar o maior número de palavras, por exemplo. Então é uma coisa simples, não exigiu aplicativo nenhum, depois a gente pode complementar com algum aplicativo, mas tu vai promover que essas crianças coloquem, depois eles tiram foto e colocam ali, eu consegui 30 palavras, eu consegui 20 palavras. Vão pedir ajuda para a mãe, para o pai, para o tio, e muitas vezes as crianças que ainda não consolidaram essa escrita vão escrever pseudo-palavras, que nesse momento acontece bastante, então ele tem que analisar a escrita que ele fez, e isso é importante. Da mesma forma a matemática, vocês podem lançar ali 3 resultados e vamos ver quem é que consegue criar o maior número de operações matemáticas que vão dar aquele resultado. Eles podem interagir, ou desafios uns entre outros, né? Um vai desafiar o outro, se o outro acertou, ele tem a oportunidade de escolher um colega para desafiar, e assim sucessivamente, né? São coisas simples que as crianças podem, né, sem ter muito recurso, né, o problema da questão financeira, a dificuldade financeira que está falando ali, que não consegue imprimir nada, mas eles conseguem, com esse tipo de atividade, realizar um pouquinho. O que acontece, assim, com a minha realidade? Muitos pais, eles vão trabalhar e eles levam esse celular que tem o pacote de dados. Fica um tablet mais antigo em casa, às vezes, e aí, assim, de noite o pai pode baixar esse aplicativo para essa criança, já salvar todas as atividades ou printar essas telas para a criança, e aí, durante o dia, a criança vai fazendo. Eu tenho professoras que gravam áudios ou, às vezes, gravam vídeos explicando essas aulas. A maioria opta sempre por áudio. Ou, às vezes, mostrando na própria atividade. Não está a professora aparecendo, ela simplesmente está descrevendo toda a atividade. Algumas pessoas não gostam de aparecer nos vídeos, né? Então, a gente também opta por esse formato, né? De simplesmente descrever o que está aparecendo na tela. Mas a maior dificuldade sempre está dentro da rotina familiar, né? Muitos pais, às vezes, não têm a paciência e nem o tato de lidar com o seu filho, além de não ter estipulado um horário para esse trabalho. Eu sou professora e sou mãe. É diferente eu estar com um aluno, só aluno, e estar com meu filho, aluno, em casa, né? A questão afetiva acaba atrapalhando um pouco. Imaginem os pais que não são professores e também tem a questão afetiva envolvida. Então, isso prejudica bastante, né? Todo o Então, processo. pessoal, acho que era isso, né? Que a gente gostaria de apresentar para vocês. Agradecemos a presença de cada um. E agora a gente vai ouvir, né? Ver aqui as questões e a gente abre para perguntas também. Interrompi aqui o compartilhamento. E daí a gente volta aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta? Oi, foi bem tranquilo, bem claro, e foi muito válido, porque eu mesmo tinha pouco conhecimento desses sites, né, por já não estar tão atualizada, mas eu acho que foi muito válido e nesse momento que a gente está passando também, até para nós interagir, conhecer esses jogos é muito válido, adorei, e amanhã estou de novo para ver a segunda parte. Obrigada. Ai, que bom, que bom. Apareceu alguma dúvida, Aline, ao longo aí da nossa apresentação que... Olha, eu gostaria de destacar?
A princípio, não. O pessoal parece que está um pouco tímido de perguntar, ou estão bem atentas, né? E atentos, assim. Você tem que baixar o aplicativo e usar, e testar. Começa de um, começa de outro, aquele que você gostou mais, que acha que pode ser que consiga utilizar em sua sala de aula, né? Não precisa ter medo, né, de arriscar. A gente tem que fazer as tentativas iniciais, igual nós aqui com as nossas lives, né? Às vezes uma coisinha dá errado lá no início, falta alguém para inserir, mas a gente vai contornando ao longo do caminho. E cada vez mais a gente vai aplicando. Então, cada vez mais, quanto mais aplicativos vocês baixarem, fizerem uso, troquem informações com os colegas, né? Perguntem, vê o que compartilhem. A gente tem que trabalhar de forma colaborativa. Esse é mais um momento de ninguém soltar a mão de ninguém, né? Então, vamos todos, uns ajudando os outros, indicando aplicativos da área que estão trabalhando. No e-mail que eu mandei, eu não sei se vocês veem o e-mail de todos ali. Se veem, vocês podem até pegar os e-mails dos colegas que aparecem ali e trocar informações, né? Porque já que são todos interessados no terceiro ano, daqui a pouco tem alguém que possa contribuir bastante. É isso? Então, muitíssimo obrigada, né? Espero que tenha ajudado, colaborado com vocês de alguma forma. E amanhã a gente está aqui com a live do 4º e 5º ano. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, das minhas colegas aí, a Júcia, a Denise, outros que já saíram. Amanhã, se vocês quiserem, a gente vai ter a live do 4º e do 5º ano, que complementa, né? Às vezes a gente tem alunos que são um pouquinho avante e talvez essas próximas atividades, esses próximos aplicativos, contemplem também algum aluno que tem alta habilidade, que às vezes vocês podem um pouquinho mais além, né? Espero que vocês tenham uma ótima tarde, fiquem todos bem, cuidem-se. Isso. Também quero agradecer a presença de todos, de todas. Foi um prazer estar esse pedacinho da tarde com vocês. Espero também que tenham aproveitado muito, muito essas nossas sugestões. E se quiserem compartilhar também, eu vi que muitos colocaram no chat que ontem participaram da live, já fizeram esse compartilhamento com os pais, já inseriram em algumas... nas suas atividades. Eu fico muito feliz, nós ficamos muito felizes, né, em estar podendo contribuir dentro dessa situação que nós estamos vivenciando e também trocando essas experiências, esses experimentos, como a Fabrícia falou, né, são experiências que nós temos aqui, que estamos tentando mudar um pouquinho de uma forma bem colaborativa. Muito obrigada, então, essa tarde, por estar com vocês, estarmos juntos, e aguardamos vocês amanhã também. Muito obrigada, viu? Se alguém quiser se inscrever para a live de amanhã, que não tenha feito a inscrição, eu vou abrir agora, assim que a gente terminar ali por 3h30, eu vou abrir novamente o período de inscrição. Pode entrar no link e para poder se inscrever, eu vou ter que colocar aqui no chat daqui a pouco, tá? Mas, enfim, vocês têm o link porque vocês se inscreveram, né? Então, eu vou abrir novamente, se tiver interesse. Teve algumas pessoas aqui que me pediram para abrir novamente para poder se inscrever no dia amanhã, tá bom? É isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi falar e depois saiu, parou. Não? O link da inscrição, vou colocar aqui antes de fechar, então. Espere só um minutinho. Não esquece de gravar os comentários, Fabrício. Vai dando uma olhadinha nos comentários enquanto eu pego o link. Eu estou participando de um evento chamado Ideaton Kids, que é um evento promovido, inclusive, com parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, que é para crianças apresentarem soluções ou como elas estão trabalhando nesse momento de Covid. Podem fazer aplicativos, podem fazer vídeos,
Depois, amanhã, eu vou comentar um pouquinho no final sobre o Ideaton Kids, e aí, alguns que quiserem, tiverem interesse em participar, é um evento bem legal, assim, que dá para a gente trabalhar longe, mas juntos, né? Dá para trabalhar de forma colaborativa, de uma forma bem interessante. Ó, eu coloquei o link aqui da nossa página, onde tem o nosso curso. Então, só entrar lá, clicar em fazer a inscrição e se inscrever. E amanhã a gente se encontra aqui às 2h, tá bom? Eu vou mandar amanhã de manhã o link da live 4, tá? Tá certo, obrigada. Vanessa, tu comentou que não conseguiu baixar o Khan Academy, né, em português. Quando tu vai baixar ele, seleciona a linguagem, tem um